pastor, né? Em nome de Jesus Cristo, aos obreiros, né? Que com certeza a toda a igreja que está nos recebendo, tá? Eu agradeço em nome de Jesus Cristo a confiança do pastor, porque hoje para trazer alguém para ministrar na sua igreja que você tanto luta, né? Não é fácil. Não é fácil. Só Deus mesmo. Hoje em dia você tem que orar e jejuar muito e ver se Deus revela, né? Hoje em dia tem uma ferramenta chamada Face, né? Às vezes para convidar alguém você tem que dar uma passadinha no Face dele, dar uma olhadinha nas fotos, ver como que ele se comporta, como que é a postura dele, né? Porque falar de Jesus, irmãos, já estou pregando, tá? Mas vou ler o versículo. É que se você não ler o versículo parece que não está pregando, né? Falar de Jesus hoje em dia, irmãos, todo mundo fala, principalmente no Face. Eu vejo tantos anúncios lá: Jesus te ama, Jesus é contigo, versículos bíblicos, coisas bonitas, mensagens, fotos. Aí você vai olhar a foto da pessoa, ela está na praia de biquíni, camarada sem camisa, de bermudão. É roupa? Não. É que ou você fala de Jesus ou você se comporta como um mundano. Você escolhe, mas não dá para fazer os dois. Porque quem está procurando Deus, ele quer sair daquela vida. É a mesma coisa eu falar de Jesus e no meu Face está com um cigarro de maconha na boca, na foto. Mas eu estou falando que o cara sai do crime, mas eu estou com uma arma, tirando foto com uma arma. Mas peraí, ele está evangelizando ou ele está me incentivando a ser de Jesus, mas continuar um criminoso, continuar um traficante, continuar um perverso, um mundano? Ele está me incentivando a vir para Cristo ou continuar assim, mas sendo de Cristo? Tito, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Quantos acharam? Amém. Pode permanecer sentado. A Bíblia diz isso. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes, reprobos para toda obra. Está na sua Bíblia assim? Amém? Amém. Está na Bíblia. Para pregar uma palavra dessa, eu falei: Senhor, eu nunca fui na igreja, mas que palavra forte. É assim. É comida. Aí você fala: não se dá comida. Dá comida. Mas Deus veio trazer uma comidinha com outro tipo de sabor. Sabe aquela coisa? Estamos acostumados a ser paulista, comemos aquela comidinha. Vamos dar uma volta lá na Bahia? A comida é um pouquinho picante, né? É mais saborosa, tem uma coisinha mais forte, mas é gostosa. Porém não dá para comer todo dia, porque quem não está acostumado, dá um negócio estranho depois, né? Você vai para quem é do norte, sabe como que funciona, né? O camarada nunca tomou leite da vaca, vê a vaca a primeira vez, o leitinho sai e fala: eita, vou tomar leite de monte. Aí o cara passa mal, porque não está acostumado com aquele leite sólido, aquela coisa grossa, né? Então você vai comer uma comidinha um pouquinho mais forte, mas é para sua edificação, amém? Amém. Quantos querem ser edificados aqui? Amém. Irmãos, parece que eu estou lendo a Bíblia, que foi escrita quantos anos e anos atrás, traduzida para a nossa linguagem, né? Por um padre. Sou assembleano. Você tem Jesus na assembleia. Só que a assembleano tem a mania de achar que ele é mais... Pastor, o senhor me permite? A assembleano tem a mania de achar que é mais crente que todo mundo na terra. Eu sou assembleano, você não é. Eu sou mais crente que o quadrangular, que o batista, que o universal, quem for. Eu sou assembleano, sei como é. Mas tem gente, irmão, que não é assembleano, mas ele levanta cedo para evangelizar. Tem gente que não é assembleano, jejua mais do que eu. Tem gente que não é assembleano, leva uma palavra no meio da favela. Tem gente que não é assembleano, ele suja o sapato de barro no meio da favela, lá pisa na lama. E tem gente que não é assembleano, faz mais coisas que eu que sou assembleano. Belém, vim do Belém, aí eu fui para Madureira. Cheio de críticas, cheio de dogmas, cheio de coisas. Oh! Diga para o seu irmão: Jesus é simples. Jesus é simples. A Bíblia conta a história de Jesus
no seu ministério na terra, ele não fazia questão de estar na igreja, irmão. A Bíblia conta que todo tempo ele estava na praça. E os discípulos falaram para ele: eu estou criticando o senhor, porque o senhor vive só no meio dos pecadores. O senhor está comendo na casa do pecador, o senhor está na praça evangelizando o pecador, o senhor está no meio deles, só está no meio deles. E os caras da sinagoga lá, os donos da lei, os que são da igreja, estão falando que o senhor não deve ser enviado, não. O senhor não é o enviado de Moisés. Moisés falou: você não é aquele que Elias falou, você não é. Você só vive no meio dos pecadores. A Bíblia conta que Jesus não vivia na sinagoga, que era a igreja da época. Ele não estava lá. Não estava. E quem era Jesus? Ele era o Filho de Deus. Diga para o seu irmão: Jesus. Jesus. Ele era o Filho de Deus. Ele era filho de Deus. Sabe que peso é esse, irmãos? Jesus, o Filho de Deus, ou seja, o homem mais poderoso do universo. Ele não é poderoso só do bairro, aqui da freguesia do Ó. Ele não é só poderoso da rua, dessa rua, não. Ele era o poderoso do universo. Você sabe o que é isso? Talvez muito tempo na igreja faz com que nós, cristãos de muitos anos, percamos esse gostinho de saber quem é Jesus. Diga para o seu irmão: quem é Jesus para você? Complete a frase. Nessa época aí, diga para ele, nessa época da sua vida. Aliás, quero consertar, diga para ele, quero consertar. Na época da vida que você está vivendo, diga para ele: quem é Jesus para você? Aleluia. Porque quando você está no sofrimento, Jesus é aquele que pode te tirar. Você está todo dia na igreja, você chora, você jejua, você termina o culto, você chega para o pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Na época da luta, da tristeza, do desemprego, sabe, doença, sabe, coisas ruins, você está todo dia no final do culto, você não quer falar. Você quer esperar todo mundo terminar de falar com o pastor, porque você precisa falar com ele de cantinho. Ele precisa nem que for te dar uma boa palavra, porque aquele dia era o último dia para você. Na época do sofrimento, irmão, você está precisando tanto de Jesus, que o tempo todo alguém fala um versículo que for, pequeno na rádio, para você falar comigo. Sabe quem passa por isso? O cara que está preso na cadeia. Ele não vê a hora de alguém visitá-lo e falar um versículo que for, nem que for um salmo, nem que for um salmo, não interessa qual salmo que o cara querer, mas alguma coisa que traga esperança para ele, porque ele não tem esperança. Ele está preso, aprisionado, não pode ir para lugar nenhum. Ele precisa de uma palavra amiga, uma palavra que ajude ele a vencer mais um ano, porque ele tem 8 anos pela frente. Mas você, eu, nós temos a igreja e Jesus todo o tempo e toda hora, na hora que nós quisermos. Pergunte para o seu irmão: o que você tem feito com Jesus, já que ele está disponível assim? Aleluia. Quem come pizza todo dia, varão? Ele fala assim: de novo pizza? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pastor, quem tem pãozinho com manteiga todo dia de manhã, um leitinho, um cafezinho gostoso? Isso é mania de filho, tá? Eu tenho filho, você tem filho. De novo pão com manteiga, não tinha um presunto, um queijo. Mas quem não tem nem o pão com manteiga, diga não que eu ando mesmo, é que eu estou sentindo Deus. Quem não tem um pãozinho com manteiga, meu querido, ele adoraria ter um pãozinho com manteiga amanhã de manhã, para tomar, nem que fosse com chá, com um pouquinho de açúcar. Não precisava ter nenhum café. Quem tem tudo, irmãos, não dá valor. E isso é mal do ser humano.
Aleluia. Pergunte para o seu irmão, o que você tem feito com Jesus? Aleluia, meu Deus. Ele está tão disponível. Eu não gosto de pregar impulsionando pessoas, porque a Bíblia toda a gente conhece. Talvez tenha um ou dois aqui que não é crente, mas todo mundo já conhece a Bíblia, pelo menos ouviu falar. Até o bandido, se você for falar com o Marcola, ele vai falar assim: eu já ouvi falar dos versículos aí. Minha tia era crente, meu sobrinho era, sei lá quem era crente, eu já ouvi esses crentes falar no meu ouvido. Ele vai falar isso para você. Então ele já ouviu. Ele já ouviu alguma coisa de Deus. Alguém já ouviu falar que Jesus existiu na terra? Nem que foi o padre falando e sem querer deixou escapar. Você sabe que o padre não pode falar muito de Jesus. Na doutrina que eles têm, eles são proibidos de falar muito sobre a cruz. Porque o sacrifício na cruz é esse estado de libertação, é onde traz o cara a salvação, porque ele conhecendo a cruz, reconhecendo a morte, porque eles não reconhecem a morte dessa forma, e reconhecendo que Jesus realmente morreu e ressuscitou ao terceiro dia, isso traz salvação. E trazendo salvação, diz a Bíblia, que o cara que conhece a verdade o liberta. Então os olhos dele são abertos e ele enxerga toda a podridão que é. Você entende? Então muitas vezes eles não podem falar, mas Deus, como é muito sábio, às vezes confunde a cabeça do homem e faz com que ele de vez em quando, numa missa, fale de Jesus. Aleluia. Pergunte para o seu irmão, ele ainda não está meditando. Pergunte para ele, o que você tem feito com Jesus? Pergunte para ele. Aleluia. Parece uma coisa chata, né? Senhor da glória. Nós vemos aí, confessam conhecer a Deus, mas negam por suas obras. Irmãos, pregador, tem de monte hoje. Mas quantas almas aceitam Jesus? Pregador, para impressionar o pastor aqui, ó, eu tenho certeza que ele já conheceu um monte. Para mostrar para ele que prega muito, que tem conhecimento, que é teólogo, que conhece isso, aquilo, outro, que fala até quantas cores de pedra tinha dentro do Mar Vermelho. Tem um monte, tem estudo para isso. Aliás, o cara não precisa nem fazer teologia, o cara tem YouTube. De graça. Se o cara tiver um tempo, não trabalhar, não fizer nada na vida, ele vira o maior pregador do mundo, só estudando na internet. Está de graça. Como pregar? Como fazer esboço? Quem foi, quem deixou de ser, quantos metros tinha? Tem tudo. Agora eu te pergunto, pregar o que Jesus quer pregar, quantos têm coragem? Quantos têm coragem de falar como Deus mandou, quem tinha aqui, ó? Falar o que Deus está mandando e Deus que se responsabilize. Não quer impressionar ninguém. É difícil, irmão. Nos dias de hoje? Não. É difícil. Confessam conhecer a Deus, mas negam por suas Obras. Suas Obras. Só consegui chegar até aí, né? Não fui o resto. Não quero nem chegar no abominável. Obras. Quando eu me converti, o pastor tinha muita mania de perguntar uma coisa assim, que era até chato. Eu era jovem na igreja, 18 anos é jovem, né? Ou coisa chata que eu achava o pastor toda vez perguntava a mesma coisa. Todo domingo ele tinha essa mania de perguntar. Aleluia, Jesus. Quantas almas vocês ganharam essa semana para Jesus? Quantas almas vocês evangelizaram? Ou coisa, eu achava coisa chata aquilo lá. 18 anos, né? Novo convertido. Ai, de novo você passou por essa história. Aí eu era dos jovens do fundão. Era que nem no fundo da escola. Geralmente os jovens do fundão que bagunçam mais. Eu era já músico, eu era do fundão músico. E o músico, eu era aquele tipo de músico que tocava para impressionar as menininhas na igreja. Eu era esse tipo de músico. Eu arrebentava. Quando ensaiava, era só jovem, nós ensaiava daquele jeito para as menininhas da igreja ficar, nossa, não vocês tocam. Acabava o louvor, nós era a turma do lado de fora. Acabava de tocar, nós ia tudo para fora da igreja. Eu acho que eu fiquei 2 anos na igreja sem ouvir uma palavra. Só ficava lá fora. Na hora da pregação, a banda toda saía para fora. Aí na hora que o pastor levantava o coração, vamos fazer a oração da fé, que aí tem que fazer o fundinho musical, aí entrava toda a banda de novo, sentava, parecia que eles eram os crentes.